Essa notícia saiu ontem às 18 horas de Brasília. Ela é nova. Você vai ouvir uma coisa que ninguém ainda publicou, é 0 quilômetro, é furo do programa. Eu tenho falado aqui e tenho tentado administrar esse ensinamento a você que usa transporte coletivo em nossa Campo Grande. Não é o consórcio Guaicurus que pede aumento. É ao contrário. Sempre se falou isso. Propagaram uma imagem completamente distorcida do consórcio que explora o transporte coletivo em nossa capital. Eu venho falando isso. Quem fala o preço que você que usa o transporte vai pagar é, no nosso caso aqui, a prefeita Adriane Lopes. Não é o consórcio que vai falar, a passagem vai... Não é isso. A passagem de ônibus é formado por uma série de fatores. Quilômetro rodado, equipamento que está rodando, gasto com mecânicos, com funcionários, etc, etc. Então, a prefeita de Campo Grande sabe que a passagem feita através da AGEREG, que é um órgão ligado à prefeitura, diz assim, ó, o transporte coletivo em Campo Grande não se rodar recebendo menos de R$ 7,48, R$7,48, ele dá prejuízo. Não dá para fazer transporte coletivo desse jeito. Então, o que acontece? A prefeita fala para você aí, ó, você vai pagar eu nem sei quando, tá, R$ 4,65 e o resto eu vou colocar para completar o ideal para que os ônibus rodem em Campo Grande. Então, quem vai determinar o quanto você vai pagar é a prefeita de Campo Grande. Se fosse o prefeito, era o prefeito de Campo Grande. Entenderam? Então, não é consórcio Guaicurus que vai falar quanto você vai pagar. É bom você entender isso. Eu estou recebendo aqui o doutor Augusto César Vieira. É a primeira vez que o senhor vem ao nosso programa, né, doutor? Bom dia. Bom dia, B. Bom dia a todos os ouvintes. É a primeira vez, sim. É uma honra recebê-lo. Porque esse assunto é um assunto difícil de explicar. Jornalistas, velhos jornalistas, não entendem como é que, quem é que cobra a passagem de ônibus. Aí quando fala assim, vai subir, o consórcio vai subir, o consórcio quer preço, não quer preço novo. Até porque quando sobe, é ruim para o consórcio, que sobe, cai o número de usuários. Não é isso, doutor? Conta aí para essa turma como é que se forma o preço da passagem de transporte coletivo em Campo Grande, por favor. É isso mesmo, B. Como você muito bem colocou, não é interessante para o consórcio subir o valor da passagem de ônibus, o valor que o usuário paga, em razão da diminuição dessa utilização. Para o consórcio, o ideal seria uma tarifa zero para o usuário. Sim. Quanto menor a tarifa do usuário, melhor para o consórcio. E hoje em Campo Grande, só para esclarecer para a população, completando aí o que você já iniciou, existem dois tipos de tarifa em Campo Grande. A tarifa pública, que é a que o usuário paga, de R$ 4,65, e a tarifa técnica, que é a tarifa da prefeitura, que hoje é R$ 5,80. Então, o usuário paga R$ 4,65 e a diferença por R$ 5,80, de R$ 1,15, é completado pela prefeitura. Certo. O consórcio busca, né, nessa ação que foi ajuizada,
contra a prefeitura o aumento da tarifa técnica, da tarifa da prefeitura, como uma forma de reequilibrar o contrato. Em nenhum momento o consórcio busca aumentar a tarifa do usuário ou alguma coisa nesse sentido. Quem decide isso, como você bem disse, é a prefeitura. O consórcio busca apenas o aumento da tarifa técnica, que leva em conta o preço do diesel, que aumentou 30% recentemente, leva em conta o aumento salarial. No final do ano, em dezembro, houve um aumento de 4% dos salários dos funcionários do consórcio. Do diesel? Do diesel, mão de obra, de peça, manutenção, enfim, é uma forma de reequilibrar o contrato, conforme vai aumentando o custo de funcionamento do consórcio. Doutor, então voltando, porque esse assunto é complicado. A tarifa técnica é aquilo que os ônibus, para rodar, gastam. Aquela tarifa técnica é o custo que o consórcio... Do momento. É aquele custo atual, atualizado. Aquele que o consórcio tem para manter funcionando a sua frota, pagar seus funcionários e conseguir investir. Porque o objetivo do consórcio não é só manter o funcionamento, ele quer melhorar o serviço de transporte, melhorar o atendimento ao usuário, reformar a sua frota, atualizar a sua frota, investir em tecnologia. Então não basta ao consórcio apenas ter a remuneração para o seu simples funcionamento, ele precisa ter uma sobra para conseguir investir e melhorar o atendimento da população. Entenderam como é que a coisa funciona? Agora, várias administrações passadas penduravam essa diferença. Não é isso, doutor? Exatamente. Eu estou usando linguagem menos técnica, menos jurídica, para que o povo possa entender. Os prefeitos do passado falavam, não, pendura aí, lá na frente a gente acerta. Não foi isso? Foi assim, o contrato não veio sendo revisado e reajustado de uma maneira adequada, e agora chegou nesse momento, se tornou inviável para o consórcio continuar rodando. Tanto que em dezembro houve o risco de greve, de paralisação, foi um risco real, que só não paralisou porque em dezembro houve um aporte do Estado referente a um convênio do transporte dos alunos da rede estadual, que acabou salvando ali o consórcio. Mas esse ano ainda não foi firmado nenhum tipo de convênio. Aí entrou-se na justiça pedindo que a prefeitura cumprisse o contrato de concessão que reza que o preço do quilômetro rodado tem que ser respeitado e atualizado. É isso? É isso. O consórcio ele buscou na justiça simplesmente cumprir o que está previsto no contrato. É uma ação de obrigação de fazer. O consórcio não está pedindo nenhuma novidade para a prefeitura, e sim aquilo que já foi assinado e concordado no contrato e no termo de ajustamento de conduta que foi firmado perante o Tribunal de Contas. Nesse termo de ajustamento e nesse contrato prevê o reajuste em outubro e a revisão desse contrato, que ainda não foi feita desde que o contrato se iniciou em 2012. O reajuste que era para ter sido em outubro também não aconteceu. Então é simplesmente isso que o consórcio busca. Aí vocês pediram, ganharam o direito, porque houve uma decisão judicial de primeira instância, e a prefeitura, através da AGEREG, foi à justiça e recorreu. Isso, o consórcio ajuizou essa ação, conseguiu uma liminar em que o juiz determinou que fosse feita essa revisão e o reajuste da tarifa a partir de outubro. A AGEREG recorreu dessa decisão e o doutor Eduardo Machado Rocha, no Tribunal de Justiça, o desembargador, no primeiro momento ele suspendeu essa decisão, mas depois ele reconsiderou e determinou o cumprimento da liminar. Aí, eu diria, essa disputa acabou sobrando para que o presidente do Tribunal de Justiça desse o seu veredicto. Foi isso? Isso. Em razão dessa decisão do desembargador Eduardo Machado Rocha, que determinou o cumprimento da liminar, a prefeitura, aí foi a prefeitura, não mais a AGEREG, a prefeitura entrou com uma medida, um pedido de suspensão de liminar na presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
e o desembargador presidente achou por bem suspender parcialmente a liminar. Ele confirmou a necessidade de reajuste, mas achou por bem suspender a revisão até que fosse julgado o processo. Agora foi para a última instância, que é no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. E lá decidiram ontem que... Ontem o Tribunal Superior de Justiça decidiu suspender essa decisão do presidente do Tribunal de Justiça. Certo. Com essa suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça, volta a prevalecer a decisão do doutor Eduardo Machado Rocha, que determinou o cumprimento da liminar, ou seja, a Prefeitura, a partir de hoje, está obrigada a fazer o reajuste e a revisão do contrato. E se ela não o fizer? Se ela não fizer, o juiz de primeiro grau, que conduz o processo, já fixou uma multa de 120% daquilo que a Prefeitura deveria repassar ao consórcio. Meu Deus do céu. E a prefeita não sentou, não falou, vamos negociar isso daqui. Então, o consórcio, é importante esclarecer que o consórcio se considera um parceiro da Prefeitura, ele se considera o responsável por um serviço que deveria ser executado pela Prefeitura à população. Então, é muito desconfortável para o consórcio toda essa situação. O consórcio só ajuizou a ação porque ele chegou num ponto crítico financeiro que não restou outra oportunidade. Então, o consórcio está aberto a qualquer tipo de conversa com a prefeita, está de portas abertas, sempre esteve e vai permanecer. O consórcio quer resolver todo esse dilema em benefício da população. O consórcio busca apenas isso. Está à disposição, a prefeitura tem o contato do consórcio e o consórcio quer tentar chegar num bom termo para ambos os lados. O consórcio não tem intenção nenhuma de prolongar essa disputa, até porque o benefício maior é da população, caso se cumpra o contrato. Doutor Augusto, se a prefeita continuar ignorando os efeitos de tudo isso, o que pode acontecer? Olha, primeiro vai gerar um passivo muito grande para a prefeitura, porque foi aplicada uma multa alta, e o consórcio pode paralisar suas atividades, porque o consórcio está numa situação gravíssima financeira, trabalhando no sistema de conta garantida, no vermelho, está sobrevivendo o consórcio. E se a prefeita não cumprir essas decisões, existe sim um risco de paralisação por falta de recurso financeiro. Então, esta é a realidade do transporte coletivo em Campo Grande. Vocês podem acordar qualquer dia sem ônibus. Por quê? O consórcio chegou ao máximo da sua limitação para continuar funcionando. A prefeitura não pagou o que devia, o consórcio foi se empenhando em bancos, pagando juros, entendeu? Então, o final desse negócio aqui é isso daí. Nós estamos aqui dizendo aos senhores que agora, na linguagem popular, ou vai ou racha. Trocando em miúdos, é isso daí. Doutor, eu quero agradecer a sua vinda aqui ao programa. E eu confesso para o senhor, foi difícil entender como é que se forma o preço de passagem para os usuários do transporte coletivo. Eu que agradeço, em nome do consórcio, essa oportunidade de esclarecer todo esse dilema para a população e reforçar que o consórcio visa o bem da população, ele visa prestar um serviço de transporte da melhor qualidade. Mas para isso ele precisa de recursos financeiros compatíveis para que ele consiga investir. Quero agradecer a sua presença, parabéns, porque no fundo a gente vê e sente que o consórcio ele torce para que tudo isso se normalize. Agora tem que haver boa vontade da prefeita e dos demais assessores dela para que isso daí acabe num entendimento, num grande entendimento, né, para que as coisas não piorem como estão piorando. Obrigado, doutor. Eu agradeço, muito obrigado.